Olá, bem-vindos ao nosso sexto módulo, onde agora finalmente a gente vai começar a parte de corrente alternada. Então vai ser um módulo um pouco mais teórico, mas a gente vai ver com bastante calma os conceitos, né, e a dificuldade de lidar com corrente alternada. Em resumo, o que que a gente vai ver, né, nesse módulo? Então a gente tem uma parte de ondas alternadas e relação de fases, que eu vou tratar nesse vídeo aqui. Tá? Então a gente vai focar nos conceitos básicos de ondas alternadas, né? Só para dar uma nivelada. Depois a gente vê um pouco mais a fundo a questão do retangular e polar. Tá? Para quem ainda não viu nada de polar e retangular, então a gente vai ter um vídeo focado nisso. Depois a gente tem um relacionado com reatância, tá? Justamente como que essa frequência, essa onda alternada, ela vai influenciar em alguns componentes. Então a gente não vai mais tratar só resistor, a gente vai ter capacitor e indutor. E por último, a gente junta tudo que a gente viu ao longo desse módulo num último vídeo, onde a gente faz um compilado e junta a parte de fasores e a parte de impedância, né? E começa a fazer as primeiras contas. Aí a gente fecha. Tá? Por quê? Porque eu quero que vocês peguem esses conceitos bem, para que no próximo a gente comece a colocar mais em prática. Tá? Então, nesse a gente vai colocar um pouquinho em prática para vocês pegarem o sentimento de como é, mas o pesado mesmo vai ser na próxima. Tá? Então, é mais ou menos nesse ritmo. Bom, vamos começar pelo conceito de onda alternada. Né? O que é uma onda alternada? É uma onda que alterna. Ajuda muito, né? Não, vamos lembrar de que quando a gente está trabalhando com a contínua, o que estava acontecendo? A gente, se traçasse em regime permanente uma forma de onda da tensão, por exemplo, ou da corrente, a gente ia ter uma constante. Né? Ele tem, ó, às vezes, algum transitório, se a gente tivesse um capacitor, alguma coisa, mas, a grosso modo, ele chega no valor e estabiliza. Então, a não ser que eu faça alguma ação, alguma coisa, esse valor é constante. Agora, não, ele está alternando, né, entre semiciclos positivos e negativos. Então, o que a gente vai trabalhar é uma forma de onda que faz isso aqui. Ó. Ela sobe, a tensão ou a corrente sobe até um valor, desce e fica fazendo esse sobe e desce positivo e negativo ao longo do tempo. Então a gente vai ter algumas propriedades relacionadas a isso. Então, se vocês pensarem, é como se estivesse indo e voltando rapidinho, né? E para o circuito, né? Ele interpreta como se estivesse energizado o tempo todo. Tá? A gente pode ter essa forma de onda senoidal, que é um formato curvo, um formato de uma senoide. A gente poderia ter uma onda quadrada, que está oscilando, né, que fica oscilando no tempo. A gente pode ter uma onda triangular, sem nenhum problema. Tá? Só que a gente vai trabalhar aqui em circuitos com onda, né, senoidais, ondas senoidais. Tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos relacionados a isso. Então, vamos começar, né, pelo básico. Então, a gente tem alguns conceitos, eu vou passar rapidamente por eles, vocês podem parar e ler aqui com calma, tá? Cada um deles. A gente tem a forma de onda. O que é a forma de onda? É esse gráfico, né, de amplitude versus alguma grandeza, que pode ser tempo, pode ser graus, pode ser posição, pode ser radianos. Então, isso é a nossa forma de onda. A gente tem um valor instantâneo, que seria o valor da amplitude em qualquer instante de tempo. Então, a gente pegaria um ponto qualquer, seria esse valor instantâneo. Geralmente, para esses valores instantâneos, a gente usa letras minúsculas. Então, naquele instante tal, a tensão é tanto. Então, a gente usa a letrinha minúscula. A gente tem amplitude de pico e valor de pico. Para senoide, é o mesmo. Tá? Por quê? Amplitude de pico é referente ao valor médio. E o valor de pico é referente a zero.
Na senoide, o valor médio e, né, valor médio ele é zero, né? Então coincide que a amplitude de pico e o valor de pico seriam os mesmos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como que é esse cálculo do valor médio, só para dar uma nivelada. Mas a grosso modo, então, a gente chama esses valores de pico. O que é os valores de pico? São esses valores máximos de um pico, né? Então, seria do zero, aqui a gente vai considerar o zero, até o pico. Tá? Valor de pico a pico. Então, a gente pode ter um valor de pico a pico que é justamente do pico positivo até o pico negativo, até o máximo negativo. Então, a gente teria aqui do máximo positivo até o máximo negativo. O que mais? A nossa forma de onda, né, essas senoidais que a gente vai trabalhar, elas são periódicas. O que isso quer dizer? Que elas se repetem. Né? Se a gente pegar aqui, ó, elas ficam se repetindo, né, continuamente após certo intervalo de tempo constante. Então, a cada instante de tempo, essa forma de onda ela se repete. Né? Então, eu tenho aqui todo o ciclo positivo e negativo, chegou ali e começa a repetir de novo, positivo e negativo, e assim vai. Então, essas são as primeiras definições. Vamos para a segunda. Então, a gente tem a segunda parte, que são alguns conceitos adicionais. A gente tem o período. Então, o período é o espaço de tempo, o intervalo de tempo em segundos, entre as repetições sucessivas. Então, se a gente pegar, por exemplo, quando a forma de onda cruza o eixo horizontal e começa a subir, a gente tem um período nesse intervalo. A gente pode pegar qualquer pedaço, né? Por exemplo, a gente pode pegar os picos positivos, esse seria um período. Então, a partir daquele ponto, ele começa a repetir de novo. Então, eu posso pegar vários trechos, né, que seriam períodos. A grosso modo, né, a gente pega para simplificar isso aqui, né? Um período é aqui. Começou positivo, negativo, um período. E a gente tem o ciclo. O ciclo é a mesma coisa, só que a gente está se referindo, né, à forma de onda que está contida nesse intervalo, nesse período. Então, um período é o tempo. O ciclo, né, é justamente o que está dentro desse tempo. Tá? É o tempo sem repetição, e o ciclo seria como se fosse uma coisa única, né? Quando não tem uma repetição inclusa. Então, seria isso. Então, o tempo, o período, eu estou me referindo a isso aqui. Tá? E o ciclo, eu estou me referindo à forma de onda nesse tempo. Já a frequência, tá, é o número de ciclos, ou o número dessa repetição, né, que ocorrem em um segundo. Tá? Então, isso aqui seria um período de um ciclo. Agora, eu posso ter vários ciclos em um segundo. Isso é justamente, né, a minha frequência, que é em Hertz. Ou seja, quantos ciclos por segundo. Tá? Então, esse aqui seria a minha definição, né, de frequência. Então, a gente pode ter em um segundo, em um tempo fixo, vamos pegar aqui, vamos dizer que isso aqui é um segundo. Tá? Eu posso ter uma forma de onda de 1 Hz, um ciclo por segundo. Eu posso ter uma forma de onda de 2 Hz, 2 ciclos por segundo. Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Olha lá, a minha habilidade. Tá? 2 ciclos por segundo. E assim vai indo. Tá? Então, em uma mesma faixa de tempo, eu posso ter várias repetições. Né? Em um segundo, eu posso ter várias repetições. Então, é isso que é a frequência. Tá? Ok, então a gente tem a frequência, tem o período, tem o ciclo. Tá? E o que mais que a gente vai trabalhar agora? Bom, e a gente chega num ponto-chave
de como representar essa senoide numa expressão matemática. Não é simples, vamos com calma. Essa senoide é esse comportamento aqui da esquerda que vocês estão vendo na figura, nesse GIF, né? É uma senoide, ou seja, eu tenho ela indo no tempo, avançando no tempo, né? Fazendo esse comportamento. Eu consigo representar isso como um vetor que gira no tempo, onde, aqui na direita, eu tenho esse deslocamento angular, essa abertura do vetor, né? Esse ângulo está variando, eu estou aumentando esse ângulo, e à medida que eu vou girando esse vetor, eu vou ter essa amplitude variando, que é justamente essa bolinha aqui, ó, que está para cima e para baixo, ó, é a amplitude do meu vetor. Olha lá. É o reflexo, essa amplitude aqui, ó, do vetor. Ou seja, se eu decompor esse vetor em y e x, essa componente do y é a minha amplitude da senoide. E qual que é o ângulo da senoide? Qual que é esse deslocamento? Esse deslocamento que ele está em graus. Posso escrever em graus. Então, à medida que eu giro, eu estou variando aqui, né, percorrendo esse eixo, e ele está, olha só, representando a minha senoide. Então, eu tenho o deslocamento angular, que é o deslocamento do meu ângulo, no tempo. Então, à medida que eu vou girando no tempo, eu vou fazer uma senoide. Se eu girar mais rápido, eu vou fazer uma senoide mais rápida, né? Ou ela vai ser mais rápido, né? Ou seja, eu consigo relacionar com frequência, mas a gente chega lá. Então a gente tem isso, né? Eu tenho a minha amplitude, consigo representar a minha amplitude, consigo representar esse deslocamento em graus, tá tudo aqui. Então admirem um pouquinho esse gráfico, né? Esse vetor girante, porque ele é a base de tudo. Então, senoide na esquerda, meu círculo trigonométrico aqui é onde eu estou mudando o meu ângulo e representando, né, percorrendo esse círculo com um vetor. Então, lá o vetor está girando, pego o espelhamento ali do componente em y, sendo a minha intensidade, e eu tenho, além disso, a variação do ângulo. E o tempo, né, que eu demoro é justamente a velocidade, consigo relacionar com a velocidade com que esse vetor está girando. Então, antes de entrar na velocidade, é isso aqui, ó, deslocamento angular e tempo. Preciso do tempo, quanto mais tempo vai passando, né, mais esse valor vai sendo alterado. Ok, e agora? E agora a gente vai relacionar isso com a velocidade angular. Então, pegando dessa figura aqui, tá? A gente tem aquele deslocamento angular, né? Esse deslocamento angular no tempo. Isso me dá a velocidade de giro desse vetor. Então, deslocamento angular pelo tempo, ele é a minha velocidade angular, que é, magicamente, o ômega. Então, o ômega é o nosso deslocamento pelo tempo. Então, eu consigo relacionar esse deslocamento no tempo pelo seu ômega. E é justamente a velocidade com que ele gira. Não pode ser outra coisa. Como que a gente sabe disso? Aqui, ó, a figura aqui da direita para vocês mostra para vocês o que acontece com as formas de onda. Então, vamos começar com uma. Vamos começar com o vermelho. Olha só o que acontece se eu esticar e contrair o vermelho. Olha lá. O tamanho do vetor continua mudando, né? À medida que eu mudo o tamanho do vetor, olha lá, muda a amplitude. Tá? Então tá ali, ó, muda a amplitude, vai lá, tá lá. Agora, em relação
aos meus verdes e azuis. Está aqui também, olha só. Ele só está mudando a amplitude. Então, esse tamanho do vetor aqui, ele nos diz muito, né? Agora, se ele não está girando, enquanto ele não está girando, ó, vocês vão ver que ele não está descrevendo uma senoide no tempo. Ele simplesmente está alterando para cima e para baixo os comportamentos. O único que descreve realmente uma senoide oscilando no tempo é o preto, que é o girando. Quanto mais rápido eu girar, mais rápido eu vou oscilar essa minha onda preta. Então, mais ciclos eu vou conseguir representar aqui no mesmo instante de tempo. Mas tranquilo. O que eu quero que vocês peguem aqui é associar a senoide com o vetor que gira. Feito isso, o que a gente faz? A gente vai pegar esse vetor que gira, tá? E diz, opa, peraí. Então, se esse vetor ele gira, eu posso dizer que a forma de onda, olha só, quando que começa a inclinação positiva? Quando ele sai daqui, ó. Passou aqui, começou positivo, ó, até ele voltar e começar de novo. Então, o ciclo, ou seja, a minha repetição é quando ele termina uma volta. Beleza? Terminou uma volta, é um ciclo. Tá ali bem definido. Ou seja, quando ele faz 2π, né? Ele começa do zero, faz o π, faz o 2π. Deu a volta? Fechou. O que eu vou fazer? Olha a mágica. Eu posso dizer que a velocidade angular é o deslocamento total, é o deslocamento que ele demora para fazer toda a volta no tempo t. Ou seja, eu fiz tudo isso aqui, é o equivalente a eu girar todo esse vetor até aqui, ou seja, eu dei uma volta completa, dei 2π de deslocamento em radianos, né? Ou eu dei 360 graus, dei uma volta, eu tenho 2π. Tá aqui, 2π. E em tempo, o que é isso aqui? Bom, isso aqui no tempo, ele é um período. Então, eu vou relacionar a minha velocidade angular, né? Aquela ideia, a velocidade angular instantânea eu conseguia de alguns pontos, né? Que era o quanto eu tinha deslocado pelo tempo. Agora eu estou pegando, bom, se eu deslocar uma volta inteira, um círculo completo, eu vou demorar um período. Então eu vou trabalhar com essa definição, tá? De um ciclo, uma volta completa. Isso aqui abre um leque de portas. Por quê? Porque tem uma questão bem legal, que é justamente que o período ele é o inverso da frequência. Ou seja, a frequência é o inverso do período. E isso, né, a gente faz a gente chegar justamente numa fórmula mágica, que é dizer que o ômega, a nossa velocidade angular, ele é 2π vezes f, vezes a frequência. Isso aqui é o primeiro ponto que a gente precisa saber para a corrente alternada. Então, a gente vai representar a nossa senoide como um vetor girante. Esse vetor girante, né, ele tem uma velocidade de giro, e essa velocidade de giro, né, a gente consegue relacionar justamente com a volta inteira que ele dá, que é 2π pelo período, sendo que esse período é o inverso da frequência. Então, eu tenho que a velocidade dele é 2πf. Mas não acabamos. Esse aqui é só o primeiro ponto. E aí a gente chega no ponto-chave. É justamente como que a gente escreve, né, essa expressão pro seno. Então, olha só. Esse vetor girante, ele tem uma amplitude máxima. Amplitude de
pico. Ele tem um pico de uma amplitude máxima de um valor, que a gente está chamando aqui de uma amplitude máxima AM, amplitude máxima, tá? Esse AM, né, na verdade, é esse vetor aqui que está girando. Tá? Só que o que reflete na nossa senoidal não é ele, é essa amplitude aqui naquele instante. Então, nesse instante, ele tem essa amplitude aqui. Ó. Quem que é essa amplitude? É esse vetor AM decomposto em Y. O que é a decomposição desse vetor em Y? É justamente essa altura aqui do triângulo. Então, o que ele é? É o AM vezes o seno desse ângulo. Então, olha só, à medida que eu vou girando, eu vou ter essa amplitude máxima vezes o seno, que vai me dar a amplitude naquele instante. Tá? A amplitude máxima seria aqui, ó. Seria quando? Quando eu girei e tenho 90 graus. Então, chegou, eu tenho 90 graus, eu tenho minha amplitude máxima. Então, é isso. Então, olha só que legal. Então, eu sei que a minha forma de onda, ela é descrita por isso aqui. E o que a gente acabou de ver? Que a amplitude de pico, alfa, é justamente o ângulo daquele momento, e a gente tem aquela relação que a gente acabou de deduzir. Ou seja, a gente sabe que esse alfa é regido por ômega vezes o tempo. Por quê? Porque o meu ômega é o alfa sobre tempo. Então, quer dizer que o meu alfa é ômega vezes tempo. Opa, mas peraí, então quer dizer que a gente consegue descrever esse vetor girante como uma amplitude máxima vezes seno de ômega t. Tá ficando familiar, não tá? Beleza. Sendo que esse ômega, ele é o quê? 2πf. Ou seja, se eu sei a minha frequência, eu sei o meu ômega. E aí eu consigo saber em um instante de tempo qual que é o valor dessa senoide. Por quê? Porque vai ter seno de ômega vezes o tanto de tempo. Isso vai me dar o deslocamento, o quanto que ele girou. Isso eu tiro o seno e vai me dar justamente esse valor aqui. Então, isso aqui é o meu valor, é a minha amplitude instantânea naquele ponto. Então, é isso. Primeira coisa que a gente faz. Tá? Na verdade, segundo ponto, né, que a gente fez aqui. Enfim, até aqui tranquilo. E agora? Bom, eu só vou reforçar esse ponto, né? A gente está deslocando aqui no tempo. Olha só, aqui é o vetor que está girando. O vetor está girando e eu estou avançando no tempo. Olha lá, o vetor girou 90 graus, eu avancei no tempo até 90 graus. Eu virei 135, está aqui, ó, 135. Notem que essa altura é justamente, né, o valor de pico vezes o seno. Tá? Sendo que o seno é o seno do alfa ou do ômega t. Então, olha só como fica. Né? Chegou em 180. O que aconteceu? O seno dele é zero. Ele não tem a componente vertical. Então, está aqui. Passou do 180, quer dizer que agora ó, o meu vetor está para baixo e eu tenho, quando eu for decompor, eu tenho um vetor para baixo. Meu y ficou para baixo, ficou negativo. Ó. E assim vai indo até eu voltar novamente aqui no final. Ó. Então, eu dei toda a volta e eu cheguei no meu período.
E tudo, né, é essa amplitude, né, essa minha decomposição do vetor na componente y, tá? Que é justamente essa figura aqui. Por isso que ela é tão importante. A gente entendendo essa figura, tudo começa a fazer sentido para a gente. Beleza? Ok. E agora? Bom, agora a gente precisa saber um outro conceito. Seria o terceiro ponto desse vídeo, que é o deslocamento de fase. A gente estava considerando a nossa forma de onda começando bonitinha aqui, né, na nossa origem. Mas nem sempre ela vai começar. Ela pode ter um deslocamento de fase. Ela pode começar antes ou ela pode começar depois. Ela tem esse deslocamento, tá? Essa diferença, né, em relação à origem ou em relação a outra onda, tá? É a nossa deslocamento de fase ou diferença de fase, tá? O tanto que a gente teve de compensar, né? Ele teve que deslocar para um lado ou para o outro em relação à origem. Então a gente vai trabalhar agora com essa ideia. A gente tem lá nosso bonitinho, nosso AM seno de ômega t, e agora a gente vai ver a complementação disso, que é justamente isso aqui, ó. Esse ômega t não é o alfa? Não é um ângulo? Então, eu tenho que, se eu tenho um deslocamento nesse ângulo, né, se eu tenho um θ aqui ou aqui, aonde que eu vou jogar esse θ nessa fórmula? Aqui dentro do seno. Então, toda vez que eu tiver esse deslocamento, pode ser positivo ou negativo, eu vou ter esse ômega t mais ou menos, né, θ. Ou mais ou menos, né? Beleza, mas e é mais, é menos? Quando eu sei quando é um, quando é outro? Aí que pega um pouco, né? Aí que complica. Dizemos que a forma de onda ela pode estar atrasada ou adiantada em relação ao ponto inicial, né? Ou até em relação a uma outra forma de onda. Mas qual é qual? Quando que é adiantado, quando que é atrasado? Bom, eu tenho um jeito de pensar, né, que ajuda, mas tem a definição do livro. Ó. Se o semiciclo positivo interceptar o eixo horizontal antes da origem, dizemos que a forma de onda está adiantada, tá, em relação à origem, e teremos ômega t mais θ. Tá? Essa aqui é a forma mais formal. O que eu gosto de pensar? Ó, aqui é o começo. Aqui que a gente deveria começar nosso semiciclo positivo. Se eu começo antes, quer dizer que a minha forma de onda ela está se adiantando. E a gente pode pensar que adiantar é uma qualidade. Uma pessoa que está adiantada. A pessoa que está adiantada, ela está assim, ela não está decepcionando os outros. Ela está se adiantando, ela está sendo precavida, ela está sendo atenciosa. É uma qualidade ser uma pessoa adiantada. Então, se é uma qualidade positiva, eu vou botar um ângulo positivo. Outra forma de pensar é que a gente tem que compensar e somar um θ para compensar essa distância e trazer essa forma de onda para a origem. Tá? Então, se a gente começa antes, a gente tem um θ ali que está no eixo negativo, né? Então, a gente tem que somar algo para compensar e trazer ele para a origem. Também é um jeito de pensar. Tá? Então, a gente teria de somar um θ nessa forma de onda para trazer ela de volta para a origem. Eu prefiro pensar no adiantado, é uma pessoa adiantada que começou antes, já está trabalhando antes da hora de começar, então é uma qualidade. Por quê? Porque a gente tem a pessoa atrasada. A pessoa atrasada é quando o semiciclo positivo começou
depois do que deveria ter começado. Então, é uma forma de onda que está atrasada em relação à origem. Se ela está atrasada, é uma qualidade. Ninguém gosta de pessoa atrasada, então é uma qualidade negativa. Isso me ajuda a lembrar que é uma maravilha, ajuda mais que qualquer explicação do livro. Né? Então, sempre associam isso. Ó. Tô atrasado. Opa, tô atrasado, então é uma coisa negativa. Poxa, então é menos teta. Ou eu posso pensar que atrasado começou depois, né? E eu tenho que trazer de volta para a origem. Então eu tenho que tirar aquele tempo, né? Tem que tirar o atraso. Essa foi nova. A gente vai pensando enquanto vem, né? Enquanto grava. Então a gente quer tirar o atraso. Então a gente tira o atraso com um negativo. A gente subtrai o atraso. Tá? É também um jeito de lembrar. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui gera muita confusão. O adiantar, né? O avanço e o atraso de fase. Tá? Ajuda a ter essas ideias, essas analogias, né, para tentar memorizar quando é um, quando é outro. Bom, então foi justamente o que eu acabei de falar para vocês. A minha dica sem noção é pensar que quando estamos atrasados é uma qualidade negativa, então temos um sinal negativo. Quando temos adiantados e com as coisas em dia é algo positivo. Então, o adiantado começa antes, o atrasado começa depois. Tranquilo, né? Então, a nossa expressão geral agora, ela ganhou um termo novo, que é isso aqui. Por que é mais ou menos? Porque pode ser mais ou menos. Tá? Então, essa é a expressão geral para qualquer coisa. Então, é a nossa pico vezes seno de ômega t mais ou menos θ. Viu como a gente foi dissecando cada conceito e vendo de onde está indo para montar uma expressão que às vezes a gente usa de forma meio automática, né? A gente já pega e faz isso aqui, já vê do livro essa expressão e a gente nunca pensou da onde que ela veio. E explicar de onde ela veio não é muito fácil, né? Mas a gente tenta. A gente vai batendo nessa tecla até vocês memorizarem isso. Né? Então a fórmula está compensando esse deslocamento para a forma de onda adiantada e é necessário adicionar um θ para levar para a origem. Em atrasada, foi o que eu falei para vocês, a gente tem que retirar um θ para trazer para a origem. Então, positivo é o adiantado e o negativo atrasado. Beleza? Até aqui, ok. E agora? Agora, a gente vai ver o que acontece quando a gente desloca 90 graus. Tá? Olha só o que a gente tem. Um seno é esse comportamento que a gente está lidando, um senoide. O cosseno, ele é o mesmo comportamento deslocado em 90 graus. Ou seja, eu posso escrever meus senos e cossenos, tá? Em função do meu seno, somando ou subtraindo ângulos. Então, por exemplo, apareceu lá um cosseno. O que eu faço com cosseno? Simplesmente diz, cosseno, o que é um cosseno? É um seno mais 90. Então, é um seno deslocado em 90 graus, não é? É um seno deslocado em 90 graus. Ok. E o que isso quer dizer? Não muita coisa, né? Não ajuda tanto. E ajuda a memorizar justamente com o que a gente falou. Olha só, o cosseno está começando mais cedo. Se ele está começando mais cedo, ele tem 90 graus a mais que o meu seno. Então, ele nada mais é que o meu seno mais 90.
Então, ele está adiantado em 90 graus. Né? Esse aqui vai ser o meu cosseno. Então, se eu precisar escrever o cosseno, é isso. Simples assim. Tá? Então, eu posso fazer essas relações. Isso aqui vocês podem anotar. Pode ser que ajude vocês. Tá? Sempre que eu tiver um cosseno, tá? Ou se eu quero passar um seno para cosseno, basta eu somar 90 graus. Então, peguei o meu seno, somei 90, virou um cosseno. Peguei o meu cosseno, somei 90, virou menos seno. Menos seno, somei 90, virou menos cosseno. Menos cosseno, somei 90, virou mais seno. E assim vai indo. Né? Então, eu tenho essa propriedade. Então, anotem, às vezes ajuda, mas a gente vai fazer um exemplo. Mas antes, um último ponto, que é justamente quando a gente quer comparar duas formas de onda. Antes a gente estava comparando em relação à origem. Então a gente estava atrasado ou adiantado em relação à origem. Nesse último slide eu falei do seno e cosseno, né? Então já eram duas formas de onda, sendo que a gente está considerando o seno na origem. E agora? Agora a gente vai comparar duas que podem estar em qualquer lugar. Então podemos medir, né, a diferença de fase entre duas formas de onda, pegando, né, essa distância total do início do semiciclo positivo. Então a gente pega aqui a distância total, né, entre esses semiciclos positivos, sendo que cada forma de onda está descrita em relação à origem, que era o que a gente estava fazendo. Agora, quando a gente quer comparar duas, a gente vai ter que ver, né, qual que é a diferença entre as duas. Então, geralmente a gente pega esse ponto como referência, né, o começo do semiciclo positivo, mas a gente podia pegar qualquer outro ponto de referência. Então, olha só, olha esse exemplo aqui, ó, esse gráfico aqui. A gente tem uma corrente, a gente tem uma tensão. A tensão, ela está atrasada em 20 graus, ou seja, ela começou 20 graus depois, e a minha corrente ela está adiantada em 60. Qual que é a diferença de fase entre as duas? É 60? É 20? Não, ela é 80. Por quê? Olha só, é essa distância total, né? 80 graus. Então, 20 da corrente em avanço, né? Da corrente que está adiantada, ou temos 20 graus da tensão V em atraso. Então, tensão V está aqui atrasada, a corrente está adiantada. Podemos dizer, então, duas coisas. Que a corrente ela está adiantada em relação à tensão, porque ela começa antes da tensão. Então, se eu pegar... Isso aqui vai depender da minha referência. Então, se eu pegar a tensão... Vou apagar aqui, para não ficar tão poluído. Está meio apressado, né? Mas a gente já tem quase 40 minutos de vídeo. Vai depender do meu ponto de referência. Vamos dizer que aqui virou meu ponto de referência. A tensão virou meu ponto de referência. Então, em relação à tensão, aquela corrente ela está atrasada ou adiantada? Ela está adiantada. Por quê? Porque ela começa antes. Então, ela está adiantada, a corrente está adiantada em 80 graus em relação à tensão. Agora, se eu fizer o contrário, vamos pegar como referência a nossa corrente. O que está acontecendo com a tensão? Opa, a tensão em relação à corrente, ela está atrasada em 80 graus em relação à corrente. Ou seja, minha tensão, ela começa 80 graus depois do que minha corrente. Então, notem que os dois jeitos estão certos. Eu posso falar que uma está atrasada em relação à outra, ou que uma está adiantada em relação à outra. Vai depender de qual que eu estou adotando como referência. Por isso que é importante escrever, né? Ah, está atrasada, mas o que está atrasado? Quem está atrasado em relação ao quem? Isso é importante, vai precisar nos exercícios, tá? Vocês especificarem quem está atrasado em relação ao quem. Então, vamos aos nossos exemplos. Se vocês quiserem tentar sem ver a solução, pausa o vídeo e tenta me dizer
qual que é a diferença de fase entre a tensão e corrente e quem que está atrasado ou adiantado em relação a quem. Tá? Então, é aquele momento de pausar o vídeo e tentar resolver. Assumindo que vocês não pausaram e que deram continuidade, né, a gente vai tentar resolver essas questões. Então, isso aqui está lá no livro, né? Eu peguei aqui. Vamos começar com a letra A. Então, eu tenho 10 seno de ômega t mais 30, ou seja, eu estou adiantado, porque é uma coisa positiva, em 30 graus. Minha corrente está adiantada em 70. O que que isso quer dizer? Se eu não consigo visualizar, vou lá e desenho. Olha, minha forma de onda começa aqui, né? Estou fazendo aqui só o começo. Aqui só o começo. E eu sei que, peraí, uma está adiantada em 30, outra está adiantada em 70. Opa, então a diferença entre as duas é de 40. Por quê? As duas estão adiantadas, sendo que uma em 70, outra em 30. Então a diferença aqui é 40. Agora eu posso dizer que a corrente está adiantado em relação à tensão em 40, ou eu posso dizer que a tensão está atrasada em relação à corrente em 40. Minha letra B. Eu tenho a corrente adiantada em 60 graus. Notem que eu não estou usando as amplitudes. Por quê? Porque o exercício ele é só em relação a fases. Então, não importa a amplitude. O que importa só são as fases. Pode ser qualquer amplitude. A amplitude é só a altura, né? O quão alta ela vai, mas não altera onde ela cruza no eixo horizontal. Então, olha só, eu tenho aqui uma corrente adiantada em 60 graus, tenho uma tensão atrasada em 20 graus. Por que atrasada? Por causa do sinal negativo. Então, olha só, isso aqui, ó. Qual que é a diferença entre eles? 80 graus. Então, a tensão ela está atrasada em relação à corrente, ou eu posso dizer que a corrente está adiantada em relação à tensão, 80 graus. Ah, beleza. E agora? Agora vamos para C, chutar o balde. Tá? Ah, eu tenho mais 10 e menos 10. Então, quer dizer que o cosseno de ômega t mais 10 está adiantado em 10 e o seno de ômega d menos 10 está atrasado em 10? Não. Por quê? Atenção, cosseno. Como que eu transformo cosseno em seno? Não consigo comparar direto seno e seno, seno e cosseno. Eu tenho que deixar seno e seno. Como que eu transformo cosseno para seno? Faço seno mais 90 graus. Então, o cosseno é justamente isso, ó. Seno mais 90. Então, esse termo aqui, ó, ele nada mais é do que I igual a 2 seno de ômega t mais 10 mais 90. Ou seja, ômega t mais 100. Lembra, o cosseno adiantei 90. Como já tinha uns 10, ficou 100. Ok, então essa é a resposta? Não, eu ainda não fiz, né? Eu quero saber a diferença entre esse cosseno de mais 10 e o seno de menos 10. Então, olha só. A minha corrente está aqui, ó, começa aqui em 100, né? Ela está adiantada em 100. E a minha tensão ela está aqui, ela está atrasada em 10. A diferença entre os dois é 110. 110 graus. Então, eu posso dizer que a minha corrente ela está adiantada em relação à tensão ou a tensão está atrasada em relação à corrente. De tanto a gente fazer, vai entrando, né, na nossa mente. Beleza. E o que, que a gente pode fazer a mais? Só passei aqui para vocês os gráficos.
de quais alternativas são esses gráficos. Né? Então, justamente, olha só. Minha corrente, ela está adiantada em 60, tem uma amplitude de 15. Minha tensão começa atrasada em 20 e tem uma amplitude de 10. É isso. Então, quem que tem essa correspondência, né? 60 graus adiantado, menos 20 da tensão, está aqui, 15 de amplitude da corrente, 10 de amplitude máxima da minha tensão. E essa aqui de baixo, olha só, tem uma tensão com valor de 3, tenho uma corrente com pico de 2, bate, tenho uma senoide de 100 graus, que é justamente o 90 mais o 10, e eu tenho aqui uma tensão senoide de 10 graus. Então, a diferença de 110. Então, tá aí, ó. Tá? Olha só como fica, né, os nossos gráficos. Fica muito mais bonitinho do que eu desenhando, né? Mas está aqui. É isso que é a nossa forma de onda. É isso que essa expressão geral está mostrando. E é isso que a gente vai usar inicialmente. Depois a gente vai passar para um outro formato. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com essas expressões gerais. Então é a nossa letra B, é a nossa letra C. Então temos um resuminho básico aqui do que acontece quando a gente muda, né, alguns parâmetros. Então, começando ali pela amplitude, quando a gente muda só a amplitude, né, ele só muda a altura, né, ele não muda a posição. A frequência já muda a posição, né, o tanto de ciclo que a gente tem, mas ela sempre começa no mesmo lugar. Então é meio apressado, mas ó, amplitude, altura. A frequência começa sempre no mesmo ponto, ó, mas tem mais ciclos. E a fase não muda o tanto de ciclo, ela só muda esse deslocamento na horizontal. Vai estar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então são 3 parâmetros que a gente usa muito, né, com formas de ondas senoidais. A amplitude, né, o nosso valor numérico, a nossa frequência, é o tanto de vezes que vai oscilar, né, e a nossa fase é quanto que ela está deslocada uma em relação à outra. Então tá ali, ó, sem alterar a frequência. Tá? A grosso modo, a gente vai assumir em circuitos que a nossa frequência do nosso circuito ela é fixa. Tá? Ela é fixa. Ou seja, a gente vai só conseguir determinar amplitude e fase, porque a frequência é uma só. Então, por exemplo, a nossa rede elétrica de casa é 60 Hz. Ela não deveria, pelo menos, ficar oscilando mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos que 60 Hz. Não deveria. A gente faz todos os cálculos, lida tudo para uma frequência determinada. Em geral, se eu não disser qual é a frequência, vocês assumam que é 60. Tá? Se por um acaso eu esqueci, não coloquei, precisa por algum motivo, assume 60. Tá? Nesse módulo a gente ainda vai especificar bastante isso. Mais para frente nem tanto. Tá? Então mais para frente, se não tiver e precisar, joga 60. Tá tudo certo. Tá? A gente vai ver o que isso afeta mais para frente os nossos cálculos, tá? No último vídeo. Por enquanto, é isso. Agora a gente vai para aquela questão do valor médio, tá? O que é o valor médio? É a gente tentar distribuir, vamos dizer, algo, né,
um amontoado, uma distribuição dentro de uma faixa de tempo. Ou como a gente pudesse pensar com um monte de areia nivelado numa caixa de areia. Então, a gente botou ali a altura média dessa areia espalhada, é justamente essa área aqui, né? Por essa mesma distância. Então, é isso que a gente faz para determinar o valor médio de uma forma de onda. Tá? Esse valor médio é justamente a soma dessas áreas, tá? Soma de todas essas áreas aqui, tá? Dividido pelo meu total. Então, eu estou querendo fazer a média. É o valor médio. Nada mais é que a média. Né? Então, eu tenho aqui esse valor médio, né? De todos os meus... de toda essa distribuição. Então, a gente consegue determinar esse valor médio. Bom, por que a gente vê isso? Porque para a nossa forma de onda senoidal, justamente como essa altura do pico positivo e essa altura do pico negativo são a mesma área, quando a gente vai fazer, e tem a mesma duração, né? Ela é uniforme, a gente vai ter que uma área cancela a outra e o meu valor médio fica em zero. No entanto, contudo, porém, né, nem sempre vai ser assim. Muitas vezes a gente vai ter a nossa forma de onda oscilando em torno de um valor médio aqui. Agora pensem comigo. Vamos dizer que isso aqui é tensão. Tensão no tempo. Minha tensão, corrente alternada, está alternando em torno de um ponto. Então, vamos dizer que ela está alternando com mais 5 e menos 5. Então, eu sei que a minha tensão alternada, ela é o quê? 5 pico, né? Pico positivo, seno de um ômega t aqui sem deslocamento de fase. Então, eu sei que é isso. Ah, ok. E agora? Por que está subindo? Por que eu tenho subiu esse valor médio? Por que está ali em cima? Porque, muito provavelmente, esse valor médio aqui, ó, esse valor aqui, ó, é uma componente de corrente contínua. Por quê? Porque é um valor constante que subiu. Então, eu posso ter uma componente de corrente contínua, vamos dizer aqui que seja essa altura seja 10, eu posso ter um valor de corrente contínua de 10. Notem que não é 10 seno, não, é 10, porque é 10 volts. Então, eu tenho uma componente de corrente contínua e a minha tensão total, o meu V, seria o V do CA mais o V do CC. Que o CC é simplesmente somar, né, o 10. Então, eu sempre vou ter aquela soma do 10. Então, ele elevou esse valor médio porque sempre tem o 10. Então, o valor médio fica aqui, ó. Ele sempre tem o 10, né? Só que aí eu tenho aqui uma área que sobe e desce, que se cancela. Tá tudo certo, né? Isso é importante não aqui para circuitos. Para circuitos a gente não deve mexer, ou eu não estou planejando mexer, com CC e CA juntos. Talvez eu passe alguma coisinha mais para frente para a gente ter um pouquinho assim preparo. Por quê? Nas eletrônicas vai precisar, tá? Nas eletrônicas a gente pode misturar corrente contínua com alternada. Aí já é uma outra classe de problema, né? Mas por enquanto tá tudo certo, né? A gente está mexendo com os dois separadinhos. Então tá aqui, tá? Quando a gente tem esse deslocamento, esse bias que a gente fala, né? Subiu, em vez de estar oscilando em torno de zero, está oscilando em um valor acima, é porque a gente tem essa componente de corrente contínua, tá? Seja de tensão, seja de corrente. Ok, e agora?
Agora é só confirmação do que eu acabei de me adiantar, né? Que a gente tem essa componente corrente contínua junto com a componente CA. Tá aqui, ó, né? Esse valor médio é justamente isso. Às vezes me adianta um pouco, né? Mas pelo menos fica registrado para quem está vendo só os slides. E a gente tem um último ponto do vídeo, que é o tal do valor eficaz. Então, a gente pode ter um valor médio, que é o nosso valor CC, junto com CA, né? Que ergue o nosso CA. E a gente tem o valor eficaz da nossa corrente alternada. Esse valor eficaz da corrente alternada, né? Ele está justamente ligado com a potência, né, transferida por esse par de grandezas. Então, a gente, pela essa tensão e corrente alternada senoidal. A gente pode pensar que ela está fazendo isso aqui, né? Então, ora está ligado, né? Ora está ligado negativamente, mas visto pelo equipamento, ele está dissipando energia. Então, a grosso modo, forçando um pouco a barra, o componente está vendo isso aqui, ó. Continua passando energia, né? Tá subindo e descendo. O semiciclo negativo, para a potência, não deixa de ser gasta energia, né? Não é porque está no semiplano negativo, no semiciclo negativo, que deixou de dissipar energia. Então a gente quer saber, né, qual que a gente relaciona a potência CC com a potência CA. Tá? Isso aqui é só um pitaco, depois a gente vai ver só a potência CA lá no finalzinho. Tá? Mas a gente consegue relacionar as duas para achar justamente o valor eficaz. É o valor que a gente vai utilizar depois para comparar. Tá? Então, adotei aqui como nomenclatura PCA, potência de corrente alternada, ICA, a corrente de corrente alternada, a resistência uma carga qualquer, a potência de corrente contínua e a corrente de corrente contínua. Tá? Então, a nossa potência CA, o que ela vai ser? A corrente CA ao quadrado vezes a resistência, né? P igual a V vezes I, que é igual o I ao quadrado vezes o R. A gente troca o V igual a RI, né, e substitui. Tá aqui, ó. Quem que é a nossa corrente que a gente estava usando lá? Botei aqui, em vez de um A, botei um IM, tá? Então, é o nosso I de pico vezes seno de ômega t, ao quadrado. Tá aqui o quadrado, tá aqui o quadrado. Nosso R tá aqui bonitinho. Então, botei aqui dentro os quadrados. Beleza. E agora? E agora? Tá aqui a potência corrente alternada, que a gente pegou ali do slide passado. O que a gente vai fazer? Identidade trigonométrica. Seno de quadrado, o que ele é? Ele é a mesma coisa que meio de 1 menos cosseno de 2x. Então, o que a gente tinha ali, né? Em vez de x, a gente tem o ômega t. Então, seno ao quadrado de ômega t é a mesma coisa que meio de cosseno de 2 ômega t. Meio vezes 1 menos cosseno de 2 ômega t. Então, é isso aqui que a gente tem. Vamos lá, vamos substituir. Olha só, substituir. Pá! Preciso saber tudo isso? Calma. Separei aqui, ó, o IM ao quadrado, o R e o 2. Esses três termos estão multiplicando o 1 e esses três termos estão multiplicando o cosseno de ômega t, 2 ômega t. Tá? A nossa potência média em CA, tá? Para cosseno, a gente acabou de ver, né, que a potência, que o valor médio de um cosseno, que ele é? Zero, né? Então, esse termo aqui vai me zerar. O que me sobra? A minha potência CA média é aquele
valor ali. É isso que eu quero? Ainda não. Eu quero achar a relação com a corrente contínua. Eu quero poder calcular e comparar as duas. Então, tá aqui. Queremos achar a nossa equivalente corrente contínua, então a gente quer fazer potência de corrente contínua igual a essa potência ser a média. Então, eu sei que minha potência de corrente contínua é simplesmente a minha corrente ao quadrado vezes o R. Tenho aqui igual as duas potências, o que eu achei com esse valor. O que vai acontecer? Tenho que cancelar os resistores. Tenho que a minha corrente contínua, o equivalente dela, vai ser, passa essa quadrado, vira raiz, tirou raiz com o quadrado daqui, né? Cortou esses dois, me sobrou raiz de 2 embaixo. E é isso aqui que eu preciso saber. Tudo isso que a gente fez foi para chegar e dizer que o nosso valor eficaz, o nosso valor que de fato a gente utiliza para calcular como se fosse uma corrente contínua, é 0,707 do meu máximo. Acreditem, a gente fez tudo isso para descobrir isso aqui. Não vou pedir para vocês reproduzirem isso aqui, que não é o foco. Vocês têm que entender de onde vem, né, do porquê que a gente está utilizando. Mas olha só, a gente vai usar esse valor eficaz, ou que a gente chama de RMS, Root Mean Square, né, como o valor padrão. Então, a gente vai adotar o valor RMS. Então, toda vez que a gente for fazer as contas, né, mais para frente, desculpa, né, porque tem alguns momentos que a gente não vai precisar transformar. Mais para frente, quando a gente estiver fazendo os cálculos de circuitos, a gente sempre vai trabalhar com o valor RMS, tá? Que é 0,707 do valor de pico. Então, nosso valor RMS é esse, que é justamente o equivalente CC, tá? Do nosso CA. Ufa, né? Então, olha só, esse aqui seria o valor constante RMS que a gente vai trabalhar, tá? Justamente, ele é baseado no valor de pico, tá? Mas ele é um valor constante. Então, é esse valor que a gente adota como referência, é esse valor que a gente usa para calcular, porque a gente vai chegar num ponto que a gente não consegue trabalhar com oscilação, a gente tem que ter alguma constante. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar para RMS, tá? Para chegar nesse valor e poder depois também fazer as relações de potência. Ufa, né? Bastante coisa para um vídeo, né? 1 hora de vídeo. Mas isso aqui a gente fecha os conceitos iniciais. Vamos fazer um exemplo, então, tá? A grosso modo, tá? O que a gente vai assumir? Se a nossa forma de onda estiver expressa em seno, a gente vai assumir que ela está nesse formato. Seno de ômega t mais ou menos θ. Tá? Então, isso quer dizer, né, IM, né, IM é amplitude, né, botar um AM, que pode ser tensão ou corrente, né? Esse valor, ele está em amplitude máxima. Ou seja, eu vou ter que passar esse valor para RMS. Então, sempre que tiver em seno, nesse jeito, se eu não especificar alguma coisa, vocês assumam que é RMS. Agora, depois a gente vai ver a forma polar, e a forma polar a gente assume que já está na forma RMS. Tá? Então, a nossa forma polar, ela é nesse jeito aqui. Então, a gente já vai assumir que é um RMS, é um valor, uma amplitude, vou botar aqui como uma amplitude
vou riscar isso aqui, uma amplitude RMS, né, com a nossa fase em graus. Tá? Então, a gente vai assumir isso. O θ, geralmente, a gente assume aqui também que está em graus. Tá? É isso. Então, a gente tem que passar esse para RMS. E quando a gente estiver já na forma polar, a gente já assume que é RMS. Ok. Dito isso, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo. Eu tenho que passar esses valores aqui para RMS. O que, que eu faço? Então, esse valor em RMS, eu não preciso especificar, tá? Mas, enfim, só para diferenciar aqui, no nosso caso, eu simplesmente vou multiplicar a nossa amplitude por 0,707. Passei para RMS. Tá? Então, por exemplo, aqui, o meu valor RMS seria esse. Tá? Então, mesma coisa com a corrente. Vou lá, multiplico 5 por 0,007. Então, é esse aqui. Tá? Em geral, a gente nem vai permanecer, né? Se a gente está passando para RMS, é só um primeiro passo para a gente transformar para polar. Então, a gente não vai ficar muito tempo com o RMS aqui sendo de alguma coisa. Tá? A gente já vai passar isso aqui para polar direto. Mas a gente chega lá. Calma, uma coisinha de cada vez. Com isso, a gente fecha esse primeiro vídeo, graças a Deus, né? Porque é muita teoria em um conceito atrás do outro. Então, se vocês não pegaram bem, volta, escuta de novo, anota, e se mesmo assim não entendeu, aí a gente tira a dúvida na nossa aula assíncrona, tá? E aí a gente vê qual que está sendo a dificuldade. A grosso modo, a gente precisa entender, né, mesmo que não precisa ser assim, um profundo conhecedor dos porquês, mas a gente precisa entender de onde que está vindo, para, em seguida, a gente, quando for usar, saber o que a gente está usando. Né? Para a gente não simplesmente sair tacando coisa lá no nosso circuito sem saber de onde vem. Né? Isso não é uma coisa de engenheiro. Então, a gente tem que saber de onde veio, para onde vai, né? Todo filosófico aos circuitos. E aí a gente agora dá continuidade no próximo vídeo, né, com a parte de números complexos. Quem já sabe bem números complexos, pode dar uma pulada no próximo vídeo. Eu vou tentar deixar ele bem contido, só com informações de números complexos e forma retangular e polar. Quem já domina, já fez outras disciplinas comigo antes de circuitos, já sabe isso, né, de certa forma, e lá vai estar mais detalhado, mas, né, é algo que dá para dar um jump, né, e ir para o próximo conteúdo, para o terceiro vídeo. Mas vamos lá, vamos com calma, tá, que vai dar tudo certo. Então, até o próximo.